meus queridos. E hoje vamos estudar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo onde começa a desconstrução do egoísmo. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, esse estudo foi apresentado no Centro Espírita Caravana do Conselheiro. É o estudo sobre o capítulo 11, Amar o próximo como a ti mesmo. Antes de mais nada, eu trago aqui uma composição estrutural do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho interessante para a gente se localizar de como Kardec fez essa composição. Ele traz os primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, os primeiros 6 capítulos, falando das 3 revelações, da imortalidade da alma, pluralidade dos mundos, a reencarnação, lei de causa e efeito, o consolador prometido, que é o Espiritismo. Ele traz esse ferramental sobre a doutrina espírita. Depois disso, ele entra agora nos aspectos morais em 2 grandes desconstruções. Primeiro desconstruindo o orgulho e depois o egoísmo. Ele, no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos quais são as grandes chagas da humanidade. E os espíritos respondem a Kardec que as 2 grandes chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então, ele vai ter aqui 4 capítulos, de 7 a 10, desconstruindo o orgulho, onde ele usa as bem-aventuranças, e justamente Kardec não faz uma análise cronológica do Evangelho, porque, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo não é o estudo do Evangelho de Jesus. Ele se utiliza, Kardec se utiliza do Evangelho de Jesus, trazendo passagens do Evangelho, mas para fazer essa composição do Evangelho segundo o Espiritismo de bases, da doutrina espírita. Depois, então, nos outros 5 capítulos, de 11 a 15, ele faz a desconstrução do egoísmo. Hoje, então, a gente vai ver esse primeiro capítulo de desconstrução do egoísmo, que é o capítulo 11. E justamente Kardec começa a desconstruir o egoísmo, com esse capítulo que é amar o próximo como a ti mesmo. Nada melhor, não há antídoto melhor do que o amor para sanar ou desconstruir o egoísmo. Então, nós vamos ver aqui hoje, nesse estudo, os itens de 1 a 4. O item 1, Kardec traz o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, de 34 a 40, uma passagem de Jesus com os fariseus. A gente sabe que os fariseus estavam sempre querendo, armar uma artimanha para pegar Jesus em alguma situação que pudesse contradizer a lei. Eles eram aqueles defensores da lei, aqueles que só viam estruturalmente a lei. Não importava cumprir a lei, mas importava saber a lei de cor e salteado. Então, começa, esse trecho do Evangelho de Mateus dizendo o seguinte, que os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para tentar propor-lhe esta questão. E aí eles perguntam a Jesus, mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus então responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Mas Jesus continua dizendo: E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Jesus não veio, ele diz que ele não veio para abolir a lei ou para dar uma nova lei. Ele veio cumprir plenamente a lei. E aqui ele diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo está contido todos os mandamentos. E esse não é um mandamento novo. A gente vai encontrar lá em Levítico, no capítulo 19, que é um capítulo que fala sobre prescrições morais e cultuais referente à vida do cotidiano das pessoas. No versículo 18 desse capítulo 19, esse trecho que diz: Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos de teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Então, quando Jesus coloca, às vezes a gente pensa, né, que Jesus deu um novo mandamento. Não. O novo mandamento que Jesus deu é amarás ao próximo assim como eu vos amei. Isso Jesus diz. Mas aqui não. Aqui ele está se referindo ao que está escrito lá em Levítico. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse capítulo 19 de Levítico, ele traz várias situações, várias leis, várias regras do cotidiano da vida das pessoas daquela época, principalmente na agricultura, que faziam o quê? Disciplinar as pessoas e, ao mesmo tempo, já ter essa visão de ajudar as pessoas próximas, aqueles que estavam mais marginalizados naquela época. Então, essas prescrições todas, tipo, no cultivo, por exemplo, da terra, eles cultivavam a área central e não cultivavam o entorno, porque esse entorno ficava para os viajantes, para aqueles que estavam andarilhos, para aqueles que não tinham terra. Então, eles poderiam plantar e cultivar esse ao redor. Então, isso já era uma lei que fazia com que as pessoas ajudassem aos outros necessitados da época. E assim a gente vai ter outras tantas regrinhas que fazia essa ajuda ao outro. Se a gente analisar os 10 mandamentos, como está lá em Êxodo 23 a 17, o Decálogo de Moisés, a gente percebe que os 3 primeiros mandamentos, que está aqui em verde, eles se referem a Deus, ao meu relacionamento com Deus. E os outros 7 no meu relacionamento com o outro. E, inclusive, a gente percebe que no quarto mandamento, lembra-te do dia de descanso para santificar, é um mandamento até em relação a si mesmo, onde você deve perceber que você também precisa de descanso, que você precisa se preservar. Então, a gente percebe que aqui, quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele resume os 10 mandamentos em dois e diz: aqui está toda a lei, está aqui. Por quê? Quem ama e ama de verdade não vai contra o outro. Então, se eu amo a Deus verdadeiramente, eu vou ter o meu relacionamento com Deus sem nenhum problema. E se eu amo também ao meu irmão, verdadeiramente, eu não vou roubar, eu não vou furtar, eu não vou matar, eu não vou dar falso testemunho, eu não vou cobiçar as coisas do outro, porque o amor não faz isso. Então a gente vê aqui como o amor é o centro, né? Como eu disse antes, é o antídoto do egoísmo. Joana de Ângeles nos diz, eu vou trazer aqui sempre intercalar
essas questões do Evangelho trazida por Kardec com Joana de Ângeles. Porque esse é um tema que fala muito da questão da psicologia, né? E Joana nos diz o seguinte, nesse Desconstruindo o Egoísmo, ela diz que o amor é o divino solvente que dissolve as mágoas e as discórdias, harmonizando a vida em todos os seus matizes. Solvente, né? Uma coisa que se dissolve. Você coloca o açúcar na água, ele some, ele se dissolve, você não enxerga. O sal também. Então, coisas solúveis. E olha, ela faz essa comparação, né, de que o amor é esse solvente que dissolve as mágoas e as discórdias. Quer dizer, quando eu tenho o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, o amor que Ele nos dá e que eu acolho esse amor profundamente dentro de mim, eu consigo dissolver essas mágoas, essas discórdias, tudo aquilo que desarmoniza, e vou criando, então, uma harmonização, um equilíbrio que faz com que eu possa irradiar esse amor ao outro, e com certeza vou também ter um pouco de retorno em relação a isso. E ela continua dizendo: quando o amor, conforme o conceito de Jesus, não é o amor egoísta que a gente pensa, mas o amor conforme o conceito de Jesus, se apodera do ser humano, revitaliza-o e irradia paz, gerando uma psicosfera rica de vibrações de equilíbrio, graças às quais a saúde se exterioriza, inundando a vida de esperança, de altruísmo e realizações edificantes. Ou seja, quando eu consigo uma psicosfera, uma vibração de harmonia, de equilíbrio, eu mantenho também a minha saúde física. Ou seja, o prejuízo do meu físico vem muitas vezes por conta de um desequilíbrio que eu mesmo causo através de o quê? De uma falta de harmonização, de equilíbrio, de tranquilidade, através de uma vibração de baixa energia, que faz com que eu acabe somatizando e trazendo para o meu físico problemas por conta da falta dessa harmonia. No item 2, Kardec traz aqui mais duas passagens do Evangelho, uma de Mateus 7,12 e outra de Lucas 6,31, onde Jesus nos coloca o seguinte: em Mateus ele diz: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. E em Lucas, ele praticamente repete a mesma ideia, dizendo: tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Ou seja, o parâmetro para eu fazer o bem sou eu mesma. Se eu tenho dúvida do que eu devo fazer, eu devo me perguntar: eu gostaria que o outro fizesse por mim isso? Eu gostaria que o outro falasse isso de mim? Eu gostaria que o outro pensasse isso de mim? Eu gostaria que o outro me tratasse dessa maneira? Se a resposta é não, então eu não devo fazer. Se a resposta é sim, então eu devo fazer. Então, olha o que Jesus traz, olha a psicologia que está aqui. Eu devo fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim mesmo. E o contrário, eu não vou fazer para o outro aquilo que eu mesmo não desejo para mim. Esse é o parâmetro. Nós mesmos nos olhando, nos revendo e sendo honestos conosco mesmo, a gente vai saber como agir no dia a dia. Amar ao próximo. Pratique essa ideia. Tá aí. E aí, no item 3, Kardec vai trazer uma parábola que está lá em Mateus 18, 23 a 35, a parábola do devedor implacável, que muitos de vocês devem já ter ouvido. E eu vou aqui contar
para vocês, né, rapidamente, sobre essa palavra. O item 3, Kardec traz esse texto, que eu não trago o texto em si, mas vou colocar, né, contar. Então, era um rei que começou a prestar conta, né, dos seus devedores. E aí tem essa família, né, esse devedor, que deve muito, ele deve 10.000 talentos. É uma quantia enorme, é uma quantia exorbitante, é uma quantia que equivale a 174 toneladas de ouro, que esse servo nunca conseguiria pagar. É uma quantia muito, muito, muito exorbitante e Jesus não coloca isso à toa. E então o rei fala: bom, vende o servo, vende a esposa, os filhos, vende a família toda para poder pagar essa dívida porque ele não pagou. Mas aí o servo implora ao rei, implora a sua piedade, a sua misericórdia, dizendo: por favor, né, me perdoa, eu vou aos pouquinhos pagar a dívida. E o rei ele fica compadecido desse servo e perdoa a sua dívida. E diz: tudo bem, eu não vou vender você e a sua família, vocês podem continuar por aqui. E aí o que que acontece? Esse servo vai com a sua família, né? Viver a sua vidinha do dia a dia, perdoado. E quando chega ali na esquina, ele encontra uma pessoa que está devendo a ele 100 denários. Uma coisa ilusória, como se fosse 30 graminhas de ouro. E ele não perdoa. Ele diz: você tem que me pagar, e esse amigo pede para ele: é, me dá um tempo, eu vou te pagar aos pouquinhos. E ele diz: não, e manda prender a pessoa. E aí, como tem sempre aqueles que gostam de fofocar, né, de fazer uma fofoquinha, uma intriga, as pessoas vão lá para o rei e falam assim: olha só, sabe aquele servo que o senhor perdoou, que lhe devia 10.000 talentos? Pois é, está ali na esquina, ó, detonando o outro que está devendo a ele e não está perdoando, diz que não vai perdoar. Então, o rei manda chamar ele e diz para ele: você é um servo mau, porque eu te perdoei, você me devia tanto dinheiro, eu te perdoei e você não teve misericórdia do seu amigo e não perdoou. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar você agora sob o comando de alguns algozes que vão ficar ali aguardando para te dar a sentença. E aí ele vai aguardando essa sentença. E Jesus então termina essa parábola dizendo o seguinte: é assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Aí a gente parece, né? Parece que Deus é cruel, né? Nossa, Deus vai ser cruel, vai me tratar da mesma maneira, parece uma coisa assim. Vamos analisar bem o que que Jesus está querendo nos dizer. Primeiro, vamos à comparação das dívidas. Um, o rei, ele perdoa 10.000 talentos que o servo devia a ele, equivalendo a 174 toneladas de ouro. Uma balança cai ali, é muito peso, é muito dinheiro. Aqui a gente vê a misericórdia de Deus. Como a misericórdia de Deus não tem comparação com a do ser humano, que, do outro lado, deve 100 denários, 30 gramas de ouro, uma coisa ilusória. Então, aqui Jesus já quer nos colocar com essa discrepância, como a misericórdia de Deus é enorme na nossa vida.
não tem comparação, né, com aquilo que nós somos. Isso é uma primeira instância. E a outra coisa que a gente tem que entender aqui nessa parábola, quando o rei demanda, né, aquele servo para que fique sobre os cuidados daqueles algozes que vão dar a sentença, ele está mostrando aqui mais uma vez a misericórdia de Deus da seguinte maneira, porque traduzindo, né, aquelas pessoas que estavam ali para dar essa sentença, a gente pode ver como as oportunidades que virão. As oportunidades que aquele servo vai ter para sanar sua dívida. E ele diz que ele vai ficar ali até ele pagar o último centavo. Ou seja, nós vamos ter várias oportunidades de encarnações e encarnações, até que a gente consiga desconstruir dentro de nós todo o nosso orgulho e nosso egoísmo. A gente vai ter várias oportunidades de vencer esse egoísmo nosso, várias oportunidades de perdoar o nosso irmão. Então, é essa mensagem que Jesus nos quer dar. Encarnados ainda, temos tantas oportunidades para nos rever, nos refazer, continuar caminhando, né? E, ao mesmo tempo, também, ao desencarnar, a gente vai ter oportunidades de, na erraticidade, já começar a nos rever e oportunidade de outras encarnações para a expiação das nossas dívidas, a reparação e as provas que virão para o nosso crescimento. É essa a grande mensagem que Jesus nos dá com essa parábola. Lá no livro Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino, no volume 6, página 42, fala sobre o perdão. Eu trago um trechinho só para a gente ver a correspondência, inclusive, do que Pastorino fala com aquilo que Joana de Ângeles falava lá no início, em termos da irradiação que a gente emana e que retorna para nós. Olha o que Pastorino diz. Se estamos na frequência do perdão, estendendo-o aos outros, nós mesmos nos beneficiamos dessa onda tranquila. Então, é ação e reação. Se eu perdoo, eu serei perdoado. Quando eu perdoo, eu recebo também toda aquela energia positiva do meu perdão. Como Joana dizia lá no início, né? Quando eu crio essa vibração de harmonia. O item 4, Kardec agora vai fazendo, né, uma análise dessas situações que ele utilizou dos trechos do Evangelho, no item 1, 2 e 3, e ele agora vai fazendo aqui uma colocações, né, para nos ajudar a refletir sobre elas. E eu vou intercalar com frases de Joana de Ângeles, esse item 4, para que a gente pense nessas questões. Kardec diz assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Então, meus irmãos, eu trago aí essa figura, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Dizer, a gente vê aqui a pessoa descalça,
precisando, né, de um calçado, e esse senhor que oferece o chinelo para ela. Então, a gente tem que pensar que nós somos o parâmetro, tratar o outro do jeito que a gente gostaria de ser tratado. Eu gosto de ter o chinelo para andar no asfalto quente. Eu posso fornecer um chinelo para o meu irmão. Eu posso dar um prato de comida, um copo de água, um ombro amigo, um sorriso, um olhar confiante, um ouvido para ouvir o que o meu irmão tem a dizer. Alguma coisa que eu possa fazer que eu gostaria tanto de ser acolhida, então eu acolho também. Esse é o parâmetro. Amar a si mesmo é fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós. E Joana nos diz o seguinte: amar a si mesmo não é egoísmo, é alicerce para amar e compreender o próximo. Porque a gente precisa se conhecer, se compreender, se aceitar para poder amar o outro. No item 4, voltando, Kardec nos diz: com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhores proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que temos para com eles? E com que direito eu vou querer que o outro seja aquilo que eu não sou? Com que direito eu vou querer que o outro faça aquilo que eu não faço? Muito importante, né, a gente pensar, porque como que eu posso exigir do outro aquilo que eu não consigo fazer? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Eu exigir o que nem eu consigo. E Joana nos diz, olha lá na foto, é eu me olhar no espelho, né? Quem eu sou de verdade? Conhecer a si mesmo é a mais árdua tarefa do ser humano, mas também é o caminho mais seguro para alcançar a plenitude espiritual. Aquilo que eu falava anteriormente, a hipocrisia. Não sejamos hipócritas. Não vamos querer que o outro seja aquilo que nós nem conseguimos ser. Então, nos conhecer, ver que muitas vezes eu ainda não consigo dar aquele passo e o meu irmão consegue. Da mesma maneira como algumas coisas eu consigo, ele não consegue, eu não consigo e ele consegue. O importante é que cada um se conheça, perceba onde precisa crescer, aonde precisa mudar. Esse, como diz Joana, é o primeiro, é a tarefa mais árdua, é a gente se conhecer. Eu sou egoísta, eu estou com raiva, eu estou chateado, eu estou enciumado. Primeiro me dar conta. Ela disse que isso é uma tarefa árdua e, ao mesmo tempo, é mais seguro para eu alcançar a plenitude, porque se eu não me dou conta daquilo que eu faço, se eu mato com o olhar e não me dou conta que eu estou matando uma pessoa dentro de casa, que eu estou sendo agressiva, e eu faço aquilo com tanta naturalidade, se eu nem me dou conta disso, vai ser muito difícil eu mudar. Então, o primeiro passo é eu me dar conta daquilo que eu sou. E é porque, ao mesmo tempo, é a maneira mais segura, porque só eu me dando conta é que eu vou conseguir mudar. Enquanto eu continuar de olhos fechados, sem ver aquilo que eu sou, não vou chegar a lugar nenhum. É isso que o Joana está nos dizendo. E Kardec continua no item 4 dizendo: a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo,
Olha a desconstrução do egoísmo que eu falei, que começa aqui nesse capítulo, e vamos aí por 5 capítulos nessa desconstrução. Kardec vai nos ajudar. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. E farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Vamos desconstruir o nosso egoísmo, o nosso orgulho, quando amarmos verdadeiramente. Joana diz que aceitar-se é o primeiro passo para o crescimento interior. Então, eu reconheço aquilo que eu sou e eu preciso aceitar aquilo que eu sou. E só na faixa de quem somos podemos iniciar verdadeiramente uma jornada de transformação. Sim, para eu me transformar, eu preciso me conhecer, me dar conta daquilo que eu sou, das minhas limitações, das minhas falhas, daqueles empecilhos, daquelas pedrinhas que me atrapalham, aceitar essas limitações, aceitar que eu sou assim, me acolher, me compreender, e só assim eu vou conseguir me transformar. Como Joana é profunda, né, e é maravilhosa nessa colocação, né? E é isso. Esse estudo, né, sobre esse grande mandamento do amor, eu termino aqui na lição 60 de O Evangelho, Vivendo o Evangelho, onde André Luiz nos fala: o cristão existe para servir e não para ser servido. Use a bondade incansável. Todas as suas ações sejam feitas com caridade. André Luiz. Meus queridos, espero que essas reflexões, esse estudo tenha ajudado a cada um de nós para o nosso crescimento no dia a dia, na nossa jornada, no nosso cotidiano, junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos, nossos vizinhos, no trabalho, enfim, na nossa vida. Fiquemos com Jesus, que Ele nos ajude cada vez mais nessa caminhada de crescimento. E que Maria Santíssima nos cubra com seu manto sagrado, nos dando muita luz para viver o dia a dia. Assim seja. Fiquemos todos com Jesus. Amém. Começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta